pela vida do Romário. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Deus, de mais uma vez nós estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Obrigada por cada irmão, meu Deus, que está aqui essa noite. Senhor, muito obrigada, porque nós já sabemos que o Senhor já preparou esse momento, Deus, na eternidade, Senhor, para que nós pudéssemos aprender mais do Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo, neste momento, encha, Senhor, o Romário do Teu Espírito, Senhor. Usa ele, Deus, como um canal do Senhor, Pai, para transmitir, Jesus, para a Tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, vai falando conosco, Pai, enquanto nós estivermos escutando essa mensagem. Vai tratando, Deus, os nossos corações, ministrando cura, libertação, transformação, Deus, sobre a igreja do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, e nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de servir ao Senhor com tanta liberdade, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada mais uma vez pela vida do Romário, Pai. Continua o abençoando, Senhor, abrindo, Senhor, as comportas do céu sobre a vida dele, da Laís e dessa família, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? O número 11, esse microfone amarelo, pode tirar o ganho, deve estar... Isso. Tira o ganho, controlar só no volume, fazendo favor. Eu quero convidar a se colocar de pé. Vocês estão bom? Ih, vocês estão... Almoçaram? Amém. Glória a Deus. Enquanto o som vai se ajustando, quero convidá-los a abrir em Lucas 23, verso 42 ao 43. A palavra do Senhor para o nosso coração essa noite é quando Deus se lembra de nós. Quando Deus se lembra de nós. Repete comigo, quando Deus se lembra de nós. Glória a Deus. Lucas 23, versos 42 ao 43, a palavra diz: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu lhes garanto, hoje você estará comigo. Amém. Podeis assentar? Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos uma certa invisibilidade. Como que é isso? Nós estamos juntos, mas ao mesmo tempo passamos despercebidos. Nós estamos em uma casa, mas ao mesmo tempo nós estamos cada um conectado no seu celular. Muitas vezes parece que nós somos esquecidos. Parece que nós vivemos uma vida solitária. Muitas vezes nós estamos na roda de amigos, mas por dentro o nosso coração está sentindo um vazio. Por dentro o nosso coração está sentindo uma tristeza. Na mesma casa que tem um adolescente que se sente invisível no seu quarto, pais e mães carregam o peso do mundo nas costas, sentindo que ninguém reconhece os seus esforços. E a voz que se sente deixado de lado pela correria da vida moderna. Então, em uma casa tem filhos, adolescentes que acham que são invisíveis, que seu pai ou sua mãe não os percebe. E tem um pai e uma mãe carregando o peso e pensando: eu não estou sendo reconhecido. E tem avós pensando: o mundo está muito moderno e eu também estou como que invisível. Então, muitas pessoas se sentem invisíveis. Lembra? Quando Deus se lembra de nós. Quando as lutas, elas demoram a passar. Quem aqui passa por luta? Então, eu não sou o único, graças a Deus. Então, quando as lutas começam a passar, as lutas demoram, qual que é a primeira reação? É olhar para o céu e pensar: será que Deus me esqueceu? Será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou abandonado? Será que Deus nos esqueceu? Será que o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor se esqueceu da minha família?
no nosso vocabulário, nós temos a palavra lembrar como esquecimento. Para nós, quando eu falo que eu lembrei de algo, é porque eu me esqueci. É porque a minha memória, por um período, momento, ela falhou e ela vai e volta a ter aquela lembrança. Só que hoje nós vamos falar quando Deus se lembra de nós. Então, será que Deus é como nós? Será que Deus se esquece? Será que Deus, ele tem essa falha na memória dele? Então, esse é o meu alvo com vocês essa noite. Que nós venhamos compreender quando Deus se lembra de nós. Fala assim comigo, quando Deus se lembra de mim. Então, o meu desejo é que você, nessa noite, possa compreender quando Deus se lembra de você. Mesmo que você seja um adolescente, um pai, uma mãe sobrecarregado, pensando que você não está sendo reconhecido pelas pessoas. Mas a pergunta é, Deus está reconhecendo? Deus está se lembrando de nós? Deus está se lembrando de mim? Deus, a palavra diz que Ele é onisciente. E nós podemos entender que Deus, Ele não tem amnésia. O que isso significa? Que Deus, Ele não se esquece como nós. Quando a palavra fala que Deus se lembrou, não é se lembrar como nós lembramos, porque nós esquecemos. Quem aqui não guardou uma chave em um cantinho e ficou procurando? Alguém esqueceu a chave da moto na chuteira. Ficou procurando, quando ele lembrou, estava na chuteira. Então, porque é comum, todos nós podemos esquecer algo. Mas Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele lembra de tudo. E o lembrar de Deus significa um verbo de ação. O que significa? Que Deus, quando Ele lembra, significa que o tempo do seu silêncio acabou. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem? Quando Deus se lembra, significa que o tempo de silêncio de Deus acabou. Quando Deus se lembrar de mim, quando Deus se lembrar de você, quando Deus se lembrar de nós, significa que Deus está começando a agir. Deus está começando a entrar em ação. Porque o lembrar de Deus não é amnésia. O lembrar de Deus é porque por um período de tempo ele fica em silêncio. E ele fica observando. A palavra fala que os olhos do Senhor observa, contempla toda a terra. Cada um de nós no seu individual, cada um de nós no seu particular. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Então, quando Deus se lembra, é porque Deus está entrando em ação para cumprir as suas promessas. Então, hoje eu quero meditar com vocês em 3 momentos da Bíblia em que Deus se lembrou. Fala comigo, 3 momentos da Bíblia em que Deus se lembrou. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ver então 3 momentos da Bíblia em que Deus se lembrou. É um pouquinho chato, né, ficar pedindo para repetir, mas isso é muito bom. Quando nós repetimos algo, isso começa a ficar guardado na nossa mente. E o meu desejo é que isso possa passar para o seu coração. Porque essa palavra, ela está ardendo no meu coração. Essa palavra, ela está queimando em mim, porque o Senhor falou muito comigo nessa questão de quando Ele se lembra de nós. De quando eu me preparei para ministrar essa mensagem para vocês nesse momento. A partir do momento que eu comecei a pensar, o Senhor falou comigo algumas coisas. Então, hoje nós vamos olhar para 3 momentos na Bíblia em que Deus se lembrou. Nós começamos lendo o momento em que o ladrão está com Jesus na cruz. Mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Gênesis 8, verso 1. Gênesis 8, versículo 1. A palavra vai dizer assim. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estava com ele na arca, e enviou um vento
forte sobre a terra, e as águas começaram a baixar. O que o Senhor enviou, meus irmãos? Um vento forte. Lembrou-se Deus de Noé e dos animais selvagens. Mas o que estava acontecendo com Noé? O mundo havia sido destruído. Todos nós sabemos que Noé e sua família, Noé ele recebeu uma direção do Senhor para construir a arca, porque iria vir o dilúvio, e muitas pessoas não acreditavam. Assim como muitas pessoas no dia de hoje, nós pregamos que Jesus vai voltar e muitas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. Muitas pessoas se denominam ateu, que não acreditam em Deus. E Noé ele recebeu essa palavra do Senhor. E Noé ele vai para a arca. Agora eu quero te convidar a pensar comigo. Noé e sua família ficaram trancados em uma arca. Por quantos dias, irmãos? Você que sabe, me ajuda aí. Quantos dias Noé ficou trancado na arca com a sua família? Quantos dias choveu? 40 dias choveu. E trancado? Quase um ano. Choveu 40 dias. E quando nós vamos estudar, a palavra diz, e os estudos revelam que Noé ficou quase um ano dentro da arca. Você já pensou você ficar trancado? Você, seus filhos, suas noras? Um ano foi essa situação de Noé. Um ano trancado com os filhos e com as noras em confinamento. E Noé talvez ficou como nós, como eu disse no começo, quando nós estamos passando por um momento de aflição, e aqui Noé passou um ano trancado. Imagine a aflição de Noé. Ele estava com animais, certo? Animais fazem necessidade, se alimentam e fazem necessidade. Imagine o cheiro dentro daquela arca. Imagine, eu quero te levar a pensar, pensa. Imagine aquele navio balançando e Noé e sua família um ano naquele navio balançando. A tempestade vindo, os cheiros de animais e o caos lá fora. O que parecia que Deus tinha feito? Deus me trancou aqui e jogou a chave fora. Parece isso, quando nós estamos passando por dificuldade, parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que nós estamos dentro da arca, a chave foi trancada e jogada fora, porque é um ano. Quantos de nós suporta passar por uma aflição durante um ano? Não é fácil. Deus parecia que tinha trancado. Só que a palavra diz o quê, meus irmãos? O que nós acabamos de ler no versículo 1? O que a palavra diz? Que Deus se lembrou. Lembrou de Noé e de todos os animais selvagens. E quando o Senhor se lembra, Deus ele envia um vento para secar as águas. O vento ele é invisível, mas os seus efeitos mudam toda a geografia. Quem consegue ver o vento? Ele é invisível. Você consegue ver a poeira que ele faz, o caos que ele faz. Quando vem um tornado, destrói tudo. Nós conseguimos ver a destruição. Mas o vento ele é tão forte, mas é invisível. E muitas vezes tem coisas que nos assustam. Se nós estivéssemos vendo um tornado aqui diante de nós, quem não se assustaria? Ou um tsunami, meu Deus, misericórdia, eu vou morrer. Talvez esse seria o nosso sentimento, eu estou abandonado, quem vai me salvar? Quem vai nos salvar? Será que Deus nos esqueceu? E quantos pais e quantas mães estão dentro da arca? Quantos pais e quantas mães estão pensando, cadê o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Infelizmente, esse é o primeiro pensamento que chega quando a aflição é muito grande. Quando a aflição é muito grande, a gente pensa, Deus se esqueceu de mim? Mas o Espírito de Deus já estava movendo. Noé e sua família, como eu disse aqui, eles passaram um ano numa tribulação tremenda dentro daquela arca. Mas o Espírito Santo de Deus veio. O Espírito Santo de Deus veio e mudou a geografia.
O Espírito Santo de Deus veio e fez a água se abaixar. E eles ficaram muito tempo sem ver terra, sem pisar na terra. Imagina a alegria do coração quando eles saíram daquela arca. Quem já passou um aperto muito grande? Quem já passou um aperto muito grande? Imagino a alegria do seu coração quando você viu que Deus te livrou. Eu creio que a maioria aqui sabe que eu e minha esposa está grávida, e eu e os meninos, a Ana Brisa, a gente estava indo para Alpercata e nós sofremos acidente de carro. E em nenhum momento eu fechei os meus olhos dentro da espinha. E todos sabem que a espinha ela ocupa 7 pessoas e estava completo. E o meu Abraãozinho dentro do ventre. Estava completo. E aquele carro fez assim, nós perdeu o controle. Quem viu o vídeo, ele capotou e perdeu um lado. Voltou agora, depois de meses. Foi um investimento para recuperar o carro. Mas, enquanto eu via aquilo ali, o desespero tomou conta de todo mundo. Uns em silêncio, a minha esposa gritando. O desespero tomou conta. E eu só pensando assim, eu tenho que ficar firme aqui, porque minha esposa está grávida. Se eu me desesperar, vai ficar ruim. E o Senhor me deu graça de naquele momento ficar firme. Mas o alívio veio quando todos nós saímos daquele carro. O alívio veio quando a gente tinha uma lanchonete de beira de escada, que é pamonharia. Tinha uma pamonharia. Então, quando nós estávamos lá, nós tivemos a oportunidade de ter o alívio e reconhecer como Deus nos guardou. Imagine um carro, nós devíamos estar perto dos 80 km por hora. Ele gira e na hora de tombar ele não vai. Ele só faz aqui, ó. E devagar. Nenhum de nós machucou, nem o meu filho no ventre, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Então, imagine a aflição, mas imagine o milagre que Deus fez ali. Meu irmão, eu não sei qual é a sua aflição, mas como eu disse aqui, quando Deus se lembrou de Noé, Ele se lembrou para agir. Deus se lembrou para entrar em ação. O Senhor tem poder para parar qualquer dificuldade, meu irmão. Como eu disse aqui na introdução, quantos adolescentes dentro de casa estão rodeados de pessoas, mas um vazio no coração. Você que é pai, você que é mãe, responsável de uma casa, batalhando, lutando, mas sentindo que não tem um reconhecimento, sentindo uma tristeza. Os avós se sentindo que a modernidade chegou e estão abandonados. É a coisa mais triste você ver uma pessoa abandonada, uma pessoa que ninguém está cuidando dela. Mas o Senhor se lembrou. Ainda que os homens possam nos abandonar, ainda que o pai e a mãe venham abandonar um filho, o Senhor não abandona nenhum de nós. O Senhor não deixa nenhum de nós. O Senhor, Ele conhece cada um de nós. Só que tem uma coisa. Noé, ele esperou o tempo do Senhor. Ele não abriu a porta e saiu, porque se ele abre a porta, a água iria entrar e ia acontecer um caos maior. Mas Noé, ele esperou o tempo certo. Ele não tinha outra opção, na verdade. E eu quero dizer para você, tem coisas na sua vida que você e eu não tem outra opção. É esperar no Senhor. É confiar no Senhor. É entregar na mão do Senhor a salvação de alguém que você deseja que seja salvo. A sua libertação. Quantos de nós chegamos para o Senhor, nós temos lutas, temos pecados, e nós precisamos ser libertados dele. E a palavra diz que aquele que o Filho libertar verdadeiramente sereis livres. Mas nós precisamos que o Filho nos liberte. E quem é esse Filho? Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que veio, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e teve o poder de perdoar todos os nossos pecados. Então, o nosso primeiro ponto, quando Deus se lembra, Ele protege. Quando Deus lembrou de Noé, Ele protegeu a sua família. O nosso segundo ponto, quando Deus se lembra,
ele consola a alma ferida. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, eu quero pedir para lançar para a gente ler, junto vai ser mais rápido. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19. Quando Deus se lembra, ele consola a alma ferida. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19. Vamos ler junto? Na manhã seguinte, se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois, Eucana, com Ana, sua mulher, e o Senhor. Sabe por que o Senhor precisou se lembrar de Ana? Porque Ana era estéril. Ana, ela não podia gerar. Algumas mulheres passam por essa dificuldade de ser estéril. Só que nós vamos aprender que a esterilidade, eu acho que é assim que se fala, é uma dor que ninguém vê. É uma dor que é só quem tem que sente. A sua dor, meu irmão, minha irmã, eu posso dizer, eu não sinto. É só você que sente. Sua dor é só você que sente. Mas o Senhor se lembra. O Senhor se lembrou. O Senhor vê. Então Ana, ela estava vivendo nessa tempestade. Ana, ela sofria com a sua própria mente, porque era estéril. E a mulher estéril, no tempo da Bíblia, ela sentia muita vergonha, isso era muita vergonha, porque para a mulher era alegria ela poder gerar filhos, e muitos filhos. E por causa disso, ela era humilhada constantemente por sua rival. Quem sabe quem humilhava Ana? Penina, isso mesmo, muito bem. Penina humilhava Ana. Penina, ela conseguia gerar e Ana era estéril. Ana chorava tanto no templo daquele tempo que o sacerdote Eli achou que Ana estava bêbada. Ana, ela estava chorando, ela estava orando, ela estava clamando ao Senhor e ninguém sentia a sua dor, ninguém entendia a sua dor. O sacerdote chegou a pensar que Ana está bêbada. Mas só que quando nós temos uma dor que ninguém consegue sentir, nós temos uma dor que ninguém é capaz de ver, que muitas vezes talvez nem o sacerdote vai ver, talvez nem o seu pastor vai compreender a sua dor, mas Ana, qual foi a atitude dela? Murmurar? Não, vou murmurar porque o pastor não me viu, alguém não me viu, eu estou aqui sofrendo, estou abandonado, estou desprezado, Deus não está me vendo. Ana murmurou? Não. Ana, ela foi para a oração. Ana, ela poderia ter passado a vida dela brigando com Penina, porque a Penina maltratou ela, a Penina humilhou ela, mas a Ana, ela teve uma atitude de transformação na vida dela, que foi ir para a oração. Nós precisamos voltar para a oração. Quando ela derramou a sua alma no altar de Deus, o texto vai dizer que ela voltou para casa. Ela comeu e o seu rosto não era mais triste. Então o Senhor se lembrou dela e lhe deu Samuel. Quando Ana, ela passa pela tempestade, ela passa pela dificuldade, e pode vir esse pensamento, Deus não se lembra de mim, mas ela sabia que existia um Deus. Ela conhecia o Deus verdadeiro. E ela foi para o joelho, e ela orou. E quando ela orou, o Senhor abençoou ela. Samuel é fruto de oração. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua necessidade, mas a sua necessidade, ela pode ser suprida em Cristo, a partir do momento que você orar. Quando nós oramos, o Senhor, Ele nos supre, Ele muda a nossa realidade, Ele muda a nossa história. Talvez a sua dor esteja silenciada, só você sente, ninguém percebe. Quantos jovens lutam com ansiedade, quantos jovens se mutilam, cortam a própria pele, faz cicatriz em si mesmo, procurando preencher um vazio que só Deus pode suprir. Quantas pessoas passando por ansiedade, por depressão, por mais que a medicina, ela diz que a depressão é algo também da saúde muitas vezes, mas tem coisas que vêm em nós por causa que nós não estamos nos colocando diante de Deus. Por causa que nós não estamos colocando o nosso coração em Deus.
Eu não quero ser insensível com ninguém. Eu sei que tem sofrimento, porque muitas vezes você pode pensar, ele não sabe a minha dor, ele não conhece, né? E muitas pessoas são ignorantes e pensam que tudo ou é demônio, ou ele não entende porque é a minha genética, o médico já conseguiu comprovar na minha saúde. Eu não sou insensível com a sua dor, meu irmão, mas eu sei que Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele pode mudar a sua realidade. Eu não sei qual é a sua enfermidade, qual é a sua dificuldade, se é uma ansiedade, se é uma depressão que está te rodando, se é pessoas te caluniando, te difamando, falando algo que você não fez, dizendo que você fez. Mas eu sei que o Senhor contempla todos. O Senhor está olhando para todos. E Ana, ela teve a atitude de orar. E ela foi para o Senhor, e o Senhor se lembrou dela. Então, tem mães que estão de madrugada chorando por um filho pródigo. A palavra fala do filho pródigo. Aquele filho que deixou a casa do pai, pegou a riqueza do pai e foi para o mundo. E quando ele chegou no mundo, ele viu a burrice que ele fez. Mas muitas mães estão chorando. Mães que estão com filhos hoje, que não estão na presença de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele está te olhando. E quando Deus se lembrar de você, Ele vai agir. Lembra disso, lembrar de Deus é a ação de Deus. Deus não se esqueceu de maneira alguma, mas tem um tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas vão acontecendo. No tempo de Deus as coisas são transformadas, são mudadas. Aqui, ó, a Bíblia diz que o rosto de Ana, ele mudou antes mesmo de ela engravidar. Então, quando Deus se lembra de você, a primeira coisa que Ele faz não é mudar a circunstância, é mudar o seu coração. Quando você percebe que Deus se lembrou de você, quando você percebe que Deus está olhando por você, que Deus está ali no controle, a paz que excede todo entendimento, ela invade seu coração. Nós precisamos buscar o Senhor em oração, para que essa paz possa vir ao nosso coração, a paz que excede todo entendimento. A terceira e última coisa que eu quero meditar com vocês é o texto que nós lemos no começo do culto, Lucas 23, 42 ao 43. Quando Deus, Ele se lembra, Ele salva o pecador perdido. Repita comigo, quando Deus se lembra, Ele salva o pecador perdido. Lucas 23, 42. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós chegamos no ponto central dessa mensagem. Quando Deus se lembra, Ele vai mudar toda a história da humanidade. Quando Deus se lembra, Ele vai salvar o pecador que estava perdido. Quando Deus se lembra, Ele vai nos deixar a maior lembrança de que Ele nos amou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior lembrança de Deus não é para nos dar apenas conforto nessa terra, mas para nos dar a eternidade. Deus amou o mundo para nos dar a eternidade. O Senhor, Ele pode mudar várias situações, como eu já falei. Ele pode salvar o seu filho, Ele pode te curar, Ele pode mudar a sua realidade financeira, Ele pode remover a sua depressão, Ele pode remover a sua ansiedade, Ele pode curar e remover a sua dor e te dar paz. Mas o principal que Deus quer é te dar eternidade, é te dar a salvação, é te preparar para morar eternamente com Ele, é te preparar para a salvação que Ele tem para a sua vida. Jesus, Ele estava com um bandido condenado à morte ao seu lado. Esse homem não tinha as boas obras e ele nem podia descer da cruz para pedir perdão às pessoas, porque aquele ladrão roubou muitas pessoas. Aquele ladrão não podia ir para o culto. Aquele ladrão não podia ser batizado nas águas.
o currículo daquele ladrão era falido. Era desprezado porque ele era bandido. Todo mundo critica, todo mundo despreza alguém que está no pecado, mas Deus não. Deus, ele não despreza nenhum pecador. Deus não despreza nenhuma pessoa. Por mais que aos nossos olhos a pessoa parece que não tem jeito. Aquela pessoa parece que não vai dar em nada. E talvez é o sentimento que você tem. Talvez todo mundo está aqui, mas ninguém percebe que você tem esse sentimento. Talvez nós não percebemos a angústia dos nossos irmãos. Mas Deus vê. O Senhor, ele percebe, o Senhor lembra de todas as coisas. E ele não tinha como ir para o culto. Então, como ele poderia ser salvo? Pela graça. A graça é que salva. Mas ele olha para Jesus e ele faz a oração mais curta. Qual é a oração daquele ladrão, meus irmãos? Senhor, lembra-te de mim. Mais nada. Ele só precisou fazer essa oração. Senhor, lembra-te de mim. Aquele ladrão, ele não falou, Senhor, eu pequei. Ele não se justificou. Ele não pediu desculpa. Ele apenas reconheceu que ele tinha uma culpa sobre ele. Ele apenas reconheceu que ele era pecador. E ele reconheceu que Cristo era santo, que Cristo era Deus e que Cristo tinha poder para salvar a vida dele. Então a única oração que ele fez foi, lembra-te de mim. Meu irmão, quando você orar, Senhor, lembra-te de mim, saiba que o resto Deus faz. As outras coisas Deus faz. Mateus fala assim para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Qual coisa serão acrescentadas? Todas. Tudo que você precisa, Deus sabe. Só que tem o tempo de Deus. O tempo que Deus se lembrar é o tempo que Ele vai te dar. É o tempo que Ele vai te abençoar. É o tempo que Ele vai abrir a porta que você precisa. Jesus, é interessante que Jesus, ele não exigiu a obra de quem está morrendo. Aquele ladrão estava a poucos minutos da morte. Jesus não falou para ele, não, agora você vai ter que fazer jejum de 1 semana, você vai ter que ficar com fome, você vai ter que dizimar, você vai ter que ofertar R$1.000. Não, Jesus não fez. Jesus não pede nada de quem está morrendo. Jesus não pede nada de nós, porque como pecador, o que nós podemos oferecer para Deus? Nada. E o que isso significa para nós? Não tem mérito em nós. Não tem mérito em mim estar aqui agora pregando para vocês. Isso é tudo graça de Deus. Isso é tudo a capacidade que o Espírito Santo nos dá. Que vem e tira uma vergonha, que tira o medo de falar em público. Mas o Espírito Santo, ele pode fazer tudo. Então nós não temos como fazer nada. E o Senhor, ele não cobra nada de nós para nos salvar. Mas a partir do momento que nós entregamos o coração para Jesus, ele vai intervir. É ele que vai te mudar. Tem pessoas que eu converso, quando eu estou fazendo uma visita em algum lugar, e essa pessoa, ela não entende que ela não precisa fazer nada. Tem pessoa que ela não entrega o coração para Jesus, que ela fala assim, primeiro eu preciso parar de fumar. Quando eu parar de fumar, eu vou entregar minha vida para Jesus. Meu irmão, não é assim que deve ser feito. Você não precisa parar de fumar para vir para Jesus. Você não precisa parar de adulterar para vir para Jesus. Você precisa vir para Jesus, que Jesus vai te ajudar. Você precisa vir para Jesus, que Ele vai te ajudar a vencer a sua dificuldade. O seu pecado, o Jesus pagou o preço do nosso pecado. Não há mérito em nós. A maior intervenção de Deus não foi abrir o mar vermelho, mas foi abrir o braço do seu filho na cruz. O maior milagre de Deus nem foi abrir o mar vermelho. E nós sabemos que ele abriu o mar e o seu povo passou em terra seca e o exército inimigo foi afundado ali. Foi um milagre tremendo, mas a cruz foi o maior milagre. O perdão do nosso pecado foi o maior milagre. Muitas vezes nós podemos nos sentir rejeitados pelas pessoas.
Muitas vezes algumas pessoas entendem a religião de forma errada, a ponto de rejeitar o irmão. Muitas pessoas vão dizer, você precisa se consertar primeiro. Mas Jesus vai dizer, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o versículo ele diz mais, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele não apenas nos convida a tomar o fardo leve e o jugo dele que é suave, mas ele nos convida a aprender dele. E nós estamos no melhor lugar para aprender do Senhor, que é na casa de Deus. Nós temos o melhor conteúdo para aprender do Senhor, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Meu irmão, faça uso da Bíblia. Tire momento na sua casa para aprender do Senhor, porque quando Deus se lembrar de você, Ele vai agir, Ele vai mudar a sua realidade, Ele vai mudar a sua história. A porta do céu, ela vai se abrir quando você abandonar o seu orgulho e clamar pela misericórdia de Cristo. Por que abandonar o meu orgulho? Muitas vezes nós somos orgulhosos. Muitas vezes nós não dependemos de Deus. Nós queremos andar só com os nossos pensamentos. Eu quero, eu posso e eu faço. Eu quero, eu posso e eu faço. O corpo é meu e eu mando. A vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Muitas vezes nós estamos tomando as decisões sem consultar o Senhor, sem consultar a Jesus. Meus irmãos, quando for tomar uma decisão, pense, pergunte a Jesus, Jesus, o que o Senhor acha disso? E peça a paz ou incômodo. Quando você for fazer algo que Deus vê que não é aquilo ali para você, pede Ele para te incomodar. Você não vai ficar confortável. Mas quando você for fazer algo que Deus se agrada, peça a Ele a paz que excede todo entendimento. Se você sentir paz, pode saber que Deus está agradando. Se você sentir paz em Deus, Ele está se agradando. Então, quando Deus se lembra, já estou finalizando, a graça ela entra em ação. No dilúvio da crise, Ele age para proteger a nossa família. Noé e sua família estavam passando uma crise, mas Jesus, Ele mandou o vento, Deus mandou o vento e a água foi dissipada e eles puderam voltar para a terra em segurança. Na angústia, no choro, Ele age para consolar a nossa alma. Ana, ela estava aflita por causa de Penina, mas ela foi para a oração. Ela perseverou e Deus consolou a alma dela, porque antes mesmo dela ter o filho dela, Samuel, o seu semblante mudou. A paz veio sobre o coração dela. E na condenação do pecado, o ladrão da cruz, ele age para salvar a nossa vida. E a pergunta que fica, por que Deus nos trata com tanta graça? Por favor, 1 Pedro 1, 18, 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Por que Jesus nos trata com tanta graça? Vamos ler junto? Pois sabem... Próximo. Mas pelo... Ainda que o mundo te julgar, ainda que um crente te julgar, se você rendeu seu coração para Deus, é esse sangue que te comprou. É esse sangue que te purificou. É pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Cristo, meu irmão, Ele pagou o preço do nosso pecado. Cristo, Ele garantiu a nossa salvação. Não fomos resgatados por coisas perecíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro. E isso precisa arder o nosso coração. Nosso coração precisa se alegrar quando nós sabemos que um Deus que não merecia morrer na cruz, Ele se fez carne e morreu por mim. O nosso
coração precisa se alegrar quando nós vemos que um Deus nos comprou com seu precioso sangue. Não importa o quão distante ou esquecido você se sinta hoje. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Não importa o quão distante você se sinta. Não importa como estava a sua vida ou como ela está. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você é essa mãe que chora por um filho. Eu não sei se você é uma pessoa que caminhou com o Senhor, mas você se afastou dos caminhos dele. E você sabe que você tem ou não tem comunhão com Deus. Eu não sei se você está vivendo longe da presença de Deus. Se você não tem a paz que excede todo entendimento, que a palavra diz que Ana teve, que Noé teve, e até mesmo um ladrão teve quando ele foi para o paraíso com o Pai. Imagine você que seria condenado ao inferno eternamente e Jesus falar para você, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que transformação! Aquele cara, ele não teve essa oportunidade de vir para uma igreja. Ele não teve a oportunidade de passar pelo batismo nas águas. Mas ele recebeu a oportunidade de viver eternamente com Deus. O que nós aprendemos com isso? Não é o nosso mérito. Não é o nosso mérito. É a vontade de Deus em nos salvar. É a vontade de Deus em transformar a nossa vida. Então, eu não sei como está o seu coração. Agora eu sei que muitos de nós, todos nós precisamos estar na arca. Noé passou um ano ali, passou aflição, mas ele estava guardado. Porque fora da arca não havia terra para ele pisar. Era muita água. E ninguém consegue ficar nadando nem 24 horas, quanto mais um ano. Ele iria morrer. Noé morreria se saísse da arca. Talvez o que você está passando hoje, o Senhor está te protegendo nesse lugar. O Senhor está te protegendo nessa situação. Mas o Senhor, Ele falou para o ladrão da cruz, na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós precisamos correr para Cristo, para a gente não ser engolido por esse mundo. A palavra diz que o mundo jaz nos malignos. Esse mundo já está no maligno. Todas as coisas que esse mundo oferece para nos distrair, para nos tirar da presença de Deus, já está condenado. A sentença já foi dada. Mas eu não sei como está o seu coração essa noite. Eu sei que tem pessoas que são feridas. Tem pessoas chorando, como Ana chorou. Mas Ana, ela foi no altar. No altar ela entregou a dificuldade dela e no altar ela recebeu a cura. No altar ela deixou de ser estéril para ser uma mãe que frutificou, para ser uma mãe que gerou, para ser uma mãe abençoada. No altar ela voltou com um semblante de paz. E a principal coisa, nós precisamos de salvação. Jesus não disse para o ladrão, vou pensar no seu caso, quem sabe eu te salve. Não. Jesus disse, hoje é dia de salvação. Eu não sei se você é adolescente, não sei se você é adulto, mas eu sei que essa palavra é para você. Eu sei que essa palavra é para mim. Hoje é dia de salvação. E a salvação, meus irmãos, ela tem urgência. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Ainda que o mundo rejeite, Jesus está voltando. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é por causa do seu mérito, mas é porque nós somos comprados com um precioso sangue. Por isso, eu quero fazer um convite especial. Eu sei que entre